10º dia do nosso devocional. Estamos numa sequência de palavras, estamos numa sequência aqui de orientação divina. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Como eu já venho dizendo, Deus falou no meu coração, Deus colocou o propósito, Deus falou o horário que teria que ser, Deus falou como deveria ser. Falou assim, vai fazer um devocional, vai ser 6 horas e 12 minutos, toda manhã, por um tempo. Deus colocou um tempo em meu coração. E esse tempo, nós estamos aí vivendo ele. Então, eu creio que não somente eu, mas alguém que está assistindo aí vai ter testemunho para contar. Deus é um Deus de grandeza. Meus irmãos, hoje nós vamos falar 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 4. Você que tem a Bíblia aí, vamos lá. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Veja bem, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele vai apresentar essa declaração que a pregação dele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé, ou seja, existe um propósito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja bem, 10º dia do nosso devocional, e hoje eu quero falar sobre o propósito daquilo que nós fazemos, e nós temos que fazer aquilo que estamos fazendo com inteligência, e essa inteligência deve influenciar a nossa saúde mental, as nossas emoções, e precisamos fazer com inteligência e com a nossa emoção, o nosso emocional curado. Inteligência emocional é o tema de hoje, e eu quero trabalhar, associar inteligência emocional com essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, logo de início, eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, essa live, eu quero dizer para você que se você quer uma restauração emocional, nós estamos numa sequência nos últimos dias aqui, e a sequência nós estamos falando sobre saúde mental, saúde emocional. Eu peguei desde lá do resultado na live 7, você pode procurar no canal no YouTube, Ronaldo Faustino lá, devocional 6 e 12, você vai ver lá, live 7, live 8, live 9, e hoje nós estamos na live 10, tá? Então eu falei as últimas lives sobre os resultados, falamos sobre saúde mental, estado emocional e hoje inteligência emocional. Então, ou seja, nossos resultados influenciam a maneira que nós estamos vivendo. Então, se nós estamos tendo um resultado X, esse resultado irá influenciar a nossa vida. Porém, nós temos que ter o equilíbrio entre a nossa visão e a visão divina. Se, pois, saúde mental, nós precisamos nos proteger contra os ataques que o inimigo lança contra nós. Por quê? Porque somos atacados constantemente. E geralmente isso é influenciado pelos resultados que estamos obtendo. Depois falamos sobre o estado emocional, foi a nossa live 9, e o estado emocional é formado pelas imagens que nós permitimos
entrar em nossa mente. Normalmente também vai estar relacionado com o momento que estamos vivendo. Então, o teu momento, né, vai influenciar as imagens que você está gerando. Por exemplo, você às vezes está passando por um momento difícil e as imagens que você vai permitir entrar na sua mente serão imagens negativas. Então, essas imagens negativas, ao invés de levar você a uma vitória, essas imagens negativas vai influenciar você para coisas ruins, e isso não é bom. Vai influenciar você para, ao invés de conquistar algo, né, vai influenciar você para o desânimo, vai influenciar você para coisas que não é a vontade de Deus, né? Então, hoje, falando sobre inteligência emocional, eu quero dizer uma coisa para você. Diante do texto que nós lemos em 1 Coríntios, você que está chegando agora aí, estamos falando em 1 Coríntios, capítulo 2, né, versículo 4 e versículo 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Ou seja, vamos associar aqui, para que você tenha firme, para que você entenda o propósito de Deus na tua vida, você precisa ter uma inteligência emocional, equilíbrio emocional, né? Podemos colocar isso, equilíbrio emocional, para que você possa entender, associar que mesmo que a circunstância ao seu redor seja de perseguição, seja de tormenta, assim como Paulo foi perseguido, foi preso, porém ele tinha saúde mental, saúde emocional, ele tinha equilíbrio emocional, inteligência emocional, para que ele pudesse superar essas dificuldades, para que ele pudesse medir o seu estado emocional, para que ele alcançasse os resultados no qual ele estava buscando. E esses resultados que ele estava buscando, ele só alcançava por quê? Porque ele tinha um propósito definido na vida dele, e esse propósito definido curava o emocional dele. Mesmo ele vendo as pessoas rejeitando, mesmo ele vendo as pessoas duvidando, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo preso, ele ainda assim ele acreditava no propósito, mantinha firme o propósito, mantinha firme a visão em Deus, e a sua visão determinava a maneira com que ele encarava os problemas e alcançava os resultados em sua vida. Então, Paulo vai nos deixar bem claro assim: você quer ter uma saúde mental saudável, você quer ter um estado emocional equilibrado, você quer ter uma inteligência emocional sadia, uma inteligência emocional equilibrada, então você precisa ter definido o propósito na tua vida. E como eu posso ter definido o propósito na minha vida? Entendendo que o propósito que Deus coloca em nós e para nós, esse propósito vai guiar a nossa vida, vai guiar as nossas emoções, vai nos colocar onde Deus quer, e esse propósito bem definido vai estar nos direcionando. Porém, nós não podemos estar apenas agindo no racional, nós precisamos entender que nós só vamos alcançar aquilo que Deus quer através da ação do Espírito Santo, que age em nós com sabedoria e com poder. O Espírito Santo vai agir em nós com sabedoria e com poder. Ou seja, se você está agindo, você está andando muito no racional, você está agindo muito no intelectual, confiando muito, em falas eloquentes, em falas bonitas, então você precisa entender que Deus, ele não age simplesmente através da eloquência, ele não vai agir simplesmente através de frases bonitas, porém Deus vai agir de uma maneira simples, Deus vai agir no simples soprar do vento, através da força do Espírito que vai agir em nós e vai manifestar e revelar o seu poder em nós. Porque é normal as pessoas fazerem o quê? As pessoas agirem muito pelo racional. Por quê?
é simples. Nós temos em nós a nossa mente, o nosso cérebro, ele vai atuar da seguinte maneira: o nosso cérebro do lado direito, ele vai agir com os sentimentos, né, com as emoções, né, ou seja, o lado direito do nosso cérebro é o lado intuitivo. O nosso cérebro do lado direito, ele trabalha com as emoções, ele age com as emoções, ele é intuitivo, ele tem uma potencialidade infinita de criatividade, de emoções, de sentimentos, etc. O lado esquerdo é o lado da razão, é o lado analítico, é o lado crítico e é o lado lógico. Então, quando você recebe uma palavra, quando alguém fala algo para você, quando alguém diz algo para você, e o que você faz? Primeiro, é normal você se emocionar com aquilo, porém, de repente, você vai começar a colocar na balança e vai começar a ter um certo equilíbrio no teu pensamento. Então, quando você começa a equilibrar, então o teu lado direito, que é a emoção, vai falar, nossa, vai dar certo, vai conseguir. Aí o lado esquerdo começa a colocar a lógica na coisa, começa a colocar a ação crítica, né? Analisar, aí fala, nossa, mas é muita coisa para pouco tempo, isso é difícil de acontecer. Porém, Paulo vai nos dizer o seguinte: se nós agirmos na força do Espírito, se nós agirmos na força do Senhor, a nossa fé não vai estar apoiada em condição humana. A nossa fé, ela vai agir no sobrenatural, na força do Espírito e no seu poder. E é para isso que eu prego, Paulo vai dizer. É para isso que eu prego, é por isso que eu prego, é por isso que eu falo, é por isso que eu ensino, é por isso que eu estou transmitindo uma palavra para vocês. A minha intenção, meu propósito é que vocês entendam que nós precisamos ter uma inteligência emocional equilibrada, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a maneira que nós vemos, a maneira que nós contemplamos as coisas, vemos o mundo, ela precisa ter um certo equilíbrio, mas jamais deveremos perder o foco na ação sobrenatural do Espírito Santo. Por quê? Porque é esse Espírito Santo que vai fazer com que nós alcancemos resultados extraordinários, mas tão extraordinário que alguém vai olhar para nós, vai olhar para você e vai dizer assim, como é que ele conseguiu? Porque a razão, a lógica, né? A razão e a lógica agindo. Como é que ele conseguiu? Como isso foi possível? Mas ninguém viu quando você orou, ninguém viu quando você buscou, ninguém viu quando você estava ali buscando algo de Deus, num propósito, como estamos nesse propósito aqui, ninguém viu. Ninguém sabia o real propósito. Porém, você acreditou e você foi em busca daquilo que Deus tinha para você. E então, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, isso tinha um propósito, e a vossa fé foi apoiada não por sabedoria humana. A tua fé, ela será potencializada não por sabedoria humana, porém pela força do Espírito, no poder de Deus para a tua vida. Faz sentido a palavra para você? Faz sentido essa palavra? Então, nós não podemos limitar o poder de Deus. Eu já parto aqui para a conclusão de hoje. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Devocional da Live 6 e 12. Estamos falando sobre inteligência emocional. E eu quero deixar essa palavra bem clara para você hoje. Não limite o poder de Deus na tua vida. Não limite a ação de Deus na tua vida. Não limite o que Deus quer fazer com você e com a tua história. Não deixe que simplesmente a razão venha colocar muito impedimento,
É claro que nós temos que pensar sobre as possibilidades, temos que analisar todas as possibilidades, porém, você não pode eliminar o sobrenatural de Deus, você não pode tirar a ação de Deus no meio do propósito, você não pode simplesmente pensar só na razão, só racionalizar, só na lógica, porque Deus ele não age na razão humana, Deus ele não age simplesmente no intelecto humano, como Paulo diz, porém Deus age no sobrenatural, é a ação do Espírito Santo, é a ação de Deus, é o poder, é o sobrenatural agindo em nós e por nós. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero ficar muito técnico, explicando o lado direito, o lado esquerdo. Então nós temos um lado que é emoção, nós temos um lado que é sentimento do nosso cérebro, e isso vai... Então você não pode ser emocional demais, mas você também não pode ser racional demais. Então você tem que buscar um equilíbrio. Você, a tua cabeça, o teu cérebro precisa entender que é importante ter a emoção, mas é importante também ter a razão. Mas jamais você deve limitar a ação de Deus no projeto de Deus para a tua vida. Quando Deus dá o projeto para Moisés, o racional, deserto, sequidão, mar para atravessar, nações muito fortes esperando nós, em cada lugar que nós pararmos, vamos ter que guerrear para poder estar ali. É praticamente impossível, mas qual que é a garantia? Aí Deus fala assim, não, a terra é grande. Aí há a emoção, conquista, prosperidade, vitória, fartura. É muito para mim, eu nem consigo imaginar como que Deus pode fazer tudo isso na minha vida. Meu Deus, que bênção, a emoção fluindo, o choro natural, sobrenatural, aquela coisa, meu Deus, que coisa linda, a terra é ampla, a terra é boa, a terra é espaçosa, Deus vai fazer, e aí você fala assim, nossa, é isso, Moisés, mas deserto, eu tenho que atravessar esse deserto, sério isso? Então, ou seja, mas qual que é a garantia? Porque se eu for olhar simplesmente para minhas forças, para as minhas condições, eu não conseguiria fazer isso. Porém, qual é a garantia de conquistar esse propósito? Qual é a garantia? A garantia é a minha presença estará constantemente com vocês. A nuvem a comparar de dia e à noite a coluna de fogo, a nuvem de fogo estará com vocês. A minha presença, ou seja, o meu poder, estará constantemente direcionando vocês para a conquista. Não sei se faz sentido para você, mas Deus está falando essa manhã. Deus quer curar o teu interior. Deus quer curar a tua saúde mental, a tua saúde sentimental, a tua saúde emocional. Deus quer curar as tuas emoções. Deus quer curar as suas emoções. Sabe para quê? Para que você entenda que o poder de Deus é extraordinário. O poder de Deus vai te fazer chegar onde os teus olhos não conseguem ver. O poder de Deus vai te colocar a lugares que você jamais imaginou. Mas para que isso aconteça, você precisa ser curado emocionalmente. Você precisa ter equilíbrio emocional. Você precisa ter sabedoria, inteligência emocional para que você possa alcançar tudo que Deus tem para você. Deus está falando com alguém aqui e Deus está falando assim, eu quero direcionar você para coisas grandes, para grandes conquistas. Eu quero direcionar você para algo extraordinário. O natural você consegue, agora o sobrenatural sou eu que faço. Se você tiver um propósito definido na tua vida, você vai entender que Deus pode fazer muito mais do que você está vendo. Não se esqueça de Paulo. Eu vou falar uma coisa, irmãos. Paulo era intelectual, Paulo era formado, Paulo era psicólogo, Paulo era filósofo, Paulo era teólogo, Então essas ciências que hoje existem aí, as formações técnicas e profissionais que existem, Paulo era formado.
Porém, mesmo ele tendo tanta sabedoria, tanto conhecimento, isso não era isso que movia a fé dele, não era isso que alimentava a esperança dele de grandes coisas, de conquista na vida dele, não. O que fazia ele alcançar grandes vitórias era a ação do Espírito Santo. Era o poder do Espírito Santo. Versículo 5. O que alimentava a fé dele, ele transmitia para que alimentasse a fé de muitos, era que o Espírito Santo era capaz de fazer na vida de cada um. Eu quero concluir nessa manhã, nosso devocional 10, dizendo para você, a fé e a ação do Espírito Santo fortalece a nossa saúde emocional e quebra as nossas ações. As nossas ações é limitada. A nossa força é limitada. Mas a ação do Espírito Santo é sobrenatural, é ilimitada, é sem controle, sem limite. Você que está assistindo hoje aqui, sobre a tua inteligência emocional, tua saúde mental, tua saúde emocional, sobre o teu... Por que eu estou falando muito disso, irmão? Sobre emoção. Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos demais, racionalizamos demais. E aí nós esquecemos de nos emocionar na presença do Espírito Santo. Nós deixamos de ter sensibilidade do Espírito Santo. E nós ficamos muito na razão, ficamos na formalidade. E vamos ficando crentes formais, né? É muita formalidade, é muito intelecto, é uma disputa, né? Você chega às vezes em algum lugar assim para ouvir uma palavra, é muita disputa por poder, muita disputa para ver quem falar mais bonito, é muito achômetro e pouca revelação de Deus, muita humanidade e pouca espiritualidade, né? E Deus não quer isso. Deus quer que nós possamos viver o sobrenatural e o extraordinário dele aqui. Esse é o tempo de Deus. E a nossa mente é que produz esse sentimento, a nossa mente que produz as ações, é a nossa mente que direciona nosso caminho, é a nossa mente que faz com que nós venhamos entender o que Deus tem para nós, é a nossa mente que vai impulsionar e potencializar os nossos sonhos. É a nossa mente que vai gerar as imagens necessárias que nós precisamos para alcançar grandes coisas. É a nossa mente que vai motivar as conquistas de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter uma saúde emocional, uma inteligência emocional, uma saúde mental saudável e pautada, fundamentada na ação do Espírito Santo e no sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe seu dia. E não se esqueça disso, para que a vossa fé não se apoie no homem, mas no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoie no homem, mas no poder de Deus. A palavra poder de Deus aqui, a palavra poder aqui é dynamis no grego. Dynamis no grego significa, podemos dizer assim, a mesma palavra que usamos para a nossa definição no português, dinamite. Ou seja, o poder de Deus ele é explosivo. O poder de Deus é impactante. O poder de Deus mexe com as estruturas. Eu moro aqui numa região, vamos falar assim, a uma boa distância de uma pedreira que tem aqui. Então, quando eles soltam explode, né? Uma dinamite lá, explode lá para soltar as rochas, né? O que acontece? Eu moro bem distante, porém a minha casa treme, a parede faz barulho. Agora imagine, isso aí é um poder de uma dinamite feita pelas mãos do homem. Agora o poder de Deus, que é traduzido por dínamos, que no grego é dínamos, a palavra que foi usada para colocar sobre o poder de Deus, que é a mesma palavra que nós traduzimos por dinamite, potencializa essa dinamite aí. O poder de Deus é muito além do que você pode imaginar. E eu quero profetizar isso na vida de alguém aí. Viu? O poder de Deus, ele é explosivo e ele vai mexer com as estruturas. O poder de Deus é explosivo e vai mexer com as estruturas. Deus vai chacoalhar a tua vida. Deus vai chacoalhar a tua história. Deus vai
impulsionar. O que for preciso Deus fazer. Pega essa palavra aí, você que está assistindo aí, ó. O que for preciso Deus fazer para que você alcance o propósito dele na tua vida, Deus vai fazer. Que o poder de Deus é como uma dinamite explosiva que chacoalha, que quebra, que abre caminho. Se for preciso Deus colocar alguém na tua vida para que você seja abençoado, Ele coloca. Se for preciso Ele tirar, Ele tira. Tá? Eu estou falando isso aqui por quê? Porque o poder de Deus é explosivo. E quando a dinamite explode, as estruturas mexem. As estruturas vai se mexer. Deus vai mexer nas estruturas ao teu redor. Mas aquele que está firmado no propósito, alicerçado no propósito, fundou a sua casa na rocha, essa casa não cai, essa estrutura não cai. Mas se tem alguém influenciando as tuas estruturas, a tua fé, se tem alguém influenciando o teu caminho para onde não é o propósito de Deus, Deus vai tirar do teu caminho, Deus vai parar, Deus vai fazer com que essa pessoa pare de te influenciar, porque a tua inteligência emocional, a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual precisa estar ligada em Deus. Deus não vai deixar com que você se perca no meio do caminho, porque Deus é um Deus de propósitos e propósitos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione todas as coisas, que seu dia seja abençoado e não se esqueça dessa palavra. Tenha equilíbrio emocional, saúde emocional, inteligência emocional, para que você possa entender o propósito de Deus que é maior e esse propósito gere outros propósitos. O propósito de Deus é transbordante. Você recebe, Deus te abençoa e você transborda na vida de alguém. Durante esses 10 dias de live, alguém já transbordou na minha vida. Veja bem, eu estou fazendo aqui para transbordar em vocês que estão assistindo. Mas durante esse período, Deus já fez alguém transbordar na minha vida. Então, sim, Deus já me abençoou em algumas coisas. Deus já usou alguém para mandar uma mensagem, uma palavra profética para mim, uma palavra de orientação. Deus já abençoou financeiramente. Deus já abençoou emocionalmente, porque quando eu prego aqui, eu falo... é uma coisa simples, não sei se tem alguém aí que ministra, eu sei que tem pastores assistindo, mas não sei se faz sentido para todo mundo. Mas antes de você falar algo ou ministrar algo, aquilo tem que fazer sentido para você. Então, quando eu falo aqui, é porque faz sentido para mim. Deus falou comigo e é por isso que eu estou falando. Se não fizer sentido para mim, eu não venho aqui falar para vocês. Vamos orar? Pai querido, te damos graças, te louvamos essa manhã. Pedimos a tua proteção, Deus, nesse dia, que o Senhor possa direcionar todas as coisas, que o Senhor possa fazer grandes coisas, Senhor, no nosso meio. Senhor, que o Senhor possa estar direcionando a vida de cada um, de cada irmão que está assistindo. Senhor, que cada pedido de oração que foi colocado aí, que o Senhor possa estar atendendo, realizando segundo a tua vontade. Deus, cura, Senhor, a nossa saúde emocional, cura as emoções, sara as feridas e que o teu Espírito Santo possa estar nos guiando, Senhor. Não permita que a nossa razão venha limitar o teu poder, o teu agir e o sobrenatural que o Senhor tem sobre a nossa vida. Senhor, que nós alcancemos a vitória e que cada um, ó Deus, possa estar sendo grandemente abençoado pela tua palavra e pelo teu poder.